Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, um podcast para os profissionais de logística e supply chain que nunca param de aprender. Compartilhamos toda semana as melhores práticas, desafios e informações para suporte às suas decisões, a fim de ajudá-lo a gerenciar a sua carreira e a sua empresa com mais eficiência. Uma consultoria independente, acionável e objetiva para os líderes do setor. Vamos ouvir! Olá, que tal? Tudo bem? Eu sou o Rodilson Silva e recebemos hoje no GuiaCast Aristide Girardi, mentor de executivos empresários, expert em mentoring e coach executivo na Star Hunter Group. O Aristides, ele é palestrante, headhunter, economista, especialista em gestão estratégica, finanças e gestão de pessoas, além de criador do método Tailor-Made Mentoring. Sua missão é ensinar as pessoas a resolverem problemas e a serem mais felizes e turbinarem suas carreiras, e as empresas a produzirem melhores resultados, e durante 25 anos foi executivo de grupos empresariais em 13 segmentos da economia. Aristides, seja muito bem-vindo ao GuiaCast e muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais um episódio. Olá, Rodilson, tudo bem? Um prazer enorme estar falando com você aqui para todo o seu público. Realmente, a nossa intenção aqui nesse encontro é poder compartilhar alguma experiência, algumas informações que possam, direta ou indiretamente, ajudar você que nos ouve a transformar a sua realidade em qualquer área da sua vida, tanto na questão de ordem profissional, na questão dos relacionamentos, na questão de carreira, você que tem negócios, que tem empresas, você que é empresário, que é investidor. Vamos tentar compartilhar, né, Rodilson, algumas coisas que possam realmente agregar valor a esses seus ouvintes que são fiéis ao seu trabalho. E muito obrigado por essa oportunidade. Eu me sinto muito honrado estar aqui, ver toda essa sua energia, esse propósito que você tem de levar informação, conhecimento e, de uma certa maneira, abrir as portas das oportunidades. E vamos também tentar fazer aqui hoje, ajudar a fazer chover na horta do seu público. E esse episódio é um oferecimento da iTrack Brasil, o Omnichannel Information das operações logísticas para embarcadores, operadores logísticos e transportadores, com soluções para diversos segmentos, como o iTrack, que faz o tracking até a última milha, o iTower, torre de controle e gestão 4.0, o iRoute, roteirizador e sequenciador de rotas, e o Neutralize, que faz a mensuração e compensação de emissões de CO2 das entregas ou coletas. Saiba mais em itrackbrasil.com.br. Dando início ao nosso bate-papo, através das pesquisas que eu fiz aí pra gente estar conversando, eu vi que você nasceu em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. O seu pai ele foi lavrador, a sua mãe dona de casa. Porém, grande parte da sua trajetória se deu no Paraná. Eu gostaria de conhecer um pouquinho do Aristide como pessoa mesmo, como que foi esse começo aí pra você, né, nascido no Sul e vivendo no Paraná. Olha, Rodilson, tudo começou em setembro de 1967, quando eu e meu pai fomos até a rodoviária pegar um ônibus para vir para Curitiba. Estava eu, lembro como se fosse hoje, sentado no meio-fio em frente à rodoviária, esperando o ônibus chegar para a gente embarcar. E ao meu lado, Rodilson, uma mochila de lona, uma pequena mochila, com todo o nosso patrimônio ali dentro. Nós tivemos uma história muito bacana. Meus avós paternos e maternos vieram da Itália. Os meus avós paternos foram donos de terras ultimamente naquela época, mas questões de doença na família. Meu avô acabou falecendo muito cedo, a minha avó também. De uma certa maneira, houve uma desarticulação de toda aquela situação que a família vinha vivendo. E meu pai, com 18 anos, saiu do interior do Rio Grande do Sul para uma cidade maior, que no caso foi Passo Fundo. E eu nasci em 54, em 67 eu tinha 13 anos. Então, com essa mochilinha de lona, eu e meu pai viemos para Curitiba, onde já algumas tias tinham já vindo a Curitiba para iniciar a vida nova. E cheguei em Curitiba em 1967, com 13 anos. Dos 13 anos até a idade do serviço militar, eu fiz de tudo um pouco.
né? Lá em Passo Fundo, eu fui engraxate, meu pai tinha uma sapataria, eu trabalhei como sapateiro, aprendi mesmo com pouca idade a fazer praticamente tudo dentro de uma sapataria. Aqui em Curitiba fui porteiro de hotel, fui chapeiro, fui pasteleiro, trabalhei como balconista de loja vendendo material fotográfico. Eu tive uma série de aprendizados, né, nessa fase aí praticamente de 3 anos e meio de Curitiba. Fiz de tudo um pouco. Aí veio a idade do serviço militar, onde eu tive o privilégio de servir a Força Aérea Brasileira e ficar um tempo ali. Foi um aprendizado muito bacana. Então, essa chegada em Curitiba, uma cidade que eu prezo muito, a minha cidade adotiva, né? Já sou considerado, inclusive, autor paranaense, então eu tenho muito orgulho de estar aqui e tenho muito orgulho também dessa história, né? Ali sentado no meio-fio, sonhando com um futuro e uma realidade diferente. Então, assim começa, de uma certa maneira, essa primeira fase da nossa história. E essa história te levou ali a estudar, a se formar em economia, finanças, também pela Universidade Federal do Paraná, além de gestão corporativa de finanças pela FGV, né? Ou seja, você começou a sua carreira, inclusive como gerente de finanças na Britanite em 76, que é um background totalmente voltado aí para a área financeira. Eu queria também conhecer um pouco sobre esse começo da área financeira, da sua carreira profissional, a partir do momento que você teve toda a sua formação, como você falou, na área militar. Como que foi esse começo aí da vida profissional do Aristides? Veja bem, eu já com 21 anos eu já estava livre do serviço militar e foi numa época onde os personagens ligados à economia estavam em alta, não só no Brasil, mas em outros países também. E me despertou esse interesse de ser um economista, de trabalhar na área financeira, de tanto ler, de tanto ouvir falar. Esse interesse acabou se transformando aí num desafio. E veja, lá no Rio Grande do Sul, eu estudei sempre naquelas fases iniciais escolares em escola pública e eu não tinha, nesse tempo que começa essa história aí na área financeira, faculdade e tal, eu não tinha condições financeiras de pagar uma universidade particular. Então me preparei, estudei, fiz bastante sacrifício no sentido do empenho, de aceitar o desafio e fiquei determinado a ser aprovado no vestibular de economia da Universidade Federal do Paraná e na minha mente não tinha plano B, eu tinha que passar. Então, já com uma série de compromissos familiares e profissionais, eu fui para cima e tive a felicidade de ser aprovado entre os primeiros colocados naquele ano na Universidade Federal do Paraná. E ali começou então a história na área de economia, na área de finanças. E já de cara procurei entrar numa empresa e assumir uma função numa empresa onde eu pudesse já de cara começar a colocar em prática aquilo que eu estava aprendendo na universidade. É claro que o curso de economia é bastante amplo, ele fala sobre praticamente todo o sistema financeiro e econômico e numa empresa já caindo na área financeira foi você jogar um peixinho dentro de um aquário, né? Eu me senti em casa e aí começou toda uma trajetória que durou 10 anos na Britanite, onde conheci pessoas maravilhosas, tive líderes que são modelos para mim até hoje e ali eu pude contribuir para construir grandes conquistas para essa empresa que fez história e tem uma história muito bonita também. E após todos esses anos dedicado aí a finanças, no qual você foi um executivo e estrategista voltado para a área de finanças, economista, teve algum momento que você teve que tomar uma decisão de mudar, né? De fazer uma transição dentro dessa área como executivo bem conhecido no mercado para fundar a Star Hunter, que foi uma empresa que agora se tornou referência na contratação de executivos de média e alta gerência. Eu gostaria de saber de você como é que foi nessa transição, uma vez que finanças já fazia parte do teu cotidiano, já fazia parte da sua expertise, como você mesmo falou, quando você entrou na empresa, né, você já conseguiu colocar em prática aquilo que você estava estudando com aquilo que você gostaria de fazer e especificamente depois você mudou de carreira e através dessa mudança de carreira eu queria conhecer um pouco dessa história, o que te levou a mudar de carreira, por que você não decidiu continuar na área de finanças que você já era um executivo bem sucedido e resolveu aí trabalhar com pessoas. Você poderia contar um pouquinho dessa história pra gente? Na verdade, Rodilson, essa fase na área de finanças, ela durou 25 anos. Como você citou no início da nossa conversa,
foi uma trajetória em 13 segmentos da economia e eu acabei me transformando num reestruturador de grandes empresas. Então, saindo da Britannic com a missão cumprida após 10 anos, ingressei num segundo grupo, num terceiro, e aí foi toda uma sequência bastante avassaladora, assim. Realmente um trabalho muito bem desenvolvido, tanto no aspecto técnico quanto no aspecto de desenvolvimento pessoal e profissional. Então, após esses 25 anos, eu já vinha pensando em fazer alguma coisa no seguinte sentido. Eu já projetava para o futuro, quando eu viesse a completar 50 e alguma coisa, ter uma carreira mais ampla. Porque quando você trabalha na área financeira, na área administrativa ou numa outra área, você acaba sendo consumido e envolvido por aquela área. E eu sempre tive esse entusiasmo, essa vontade de conhecer, de ampliar os horizontes, de conquistar mais espaço. Então, eu já trabalhando nesses 25 anos com muitos investidores, muitos empresários, todos eles, na sua grande maioria, dinâmicos, pessoas bem-sucedidas. Então, eu meio que peguei esse embalo, esse ritmo, e foi onde, no ano de 2000, eu pensei, vou criar a Eu SA, né? Vou criar alguma coisa para mim. Foi onde eu fiz essa mudança de chave, saindo, digamos, da carreira de executivo, mas não necessariamente deixei o mundo corporativo, porque a partir daí eu começo, ou melhor, eu continuo, mas transformo em um negócio, em uma profissão, essa questão do mentoreamento de executivos e de empresários. Porque, Rodilson, desde a minha juventude, da adolescência, da juventude, sempre quem estava à minha volta vinha pedir palpite, vinha pedir conselho, vou para cá, vou para lá, compro, não compro, faço, não faço. Então, era algo meio que natural todo esse movimento. E nas empresas que eu trabalhei, nos grandes grupos, eu sempre participei do processo de decisão de contratação de executivos. Então, foi onde eu pensei, vou criar a Star Hunter, Star Estrela Hunter Caçador, e vou criar uma empresa para caçar talentos, para caçar executivos e também para orientar a carreira desses executivos. Aí foi onde nasceu a Star Hunter Executive Search e onde nasceu a Star Hunter Mentor e Coach Executivo. E com isso começa então uma trajetória alinhada com aquele sonho, com aquela perspectiva de quando eu ficasse mais sênior, eu pudesse ter a possibilidade de amplificar a ajuda que eu vinha dando para as pessoas e para as empresas. E é o que acontece hoje, Rodilson. Eu tenho pupilos em mais de 17 países, eu tenho empresários que eu tenho a honra e o prazer de mentorear. Então, eu não me afastei, de fato, do mundo corporativo. Trabalhar com gente sempre foi a essência, digamos, com uma bagagem, né, uma expertise bastante ampla na área financeira, na área de planejamento estratégico, na área de seleção de líderes e na formação de líderes. Então, foi meio que uma trajetória natural que a gente tomasse essa direção, esse caminho. Aristide, dentro da tua história, né, ainda falando um pouquinho dessa transição, teve um momento que eu vi uma reportagem que você deu, que você falou que você teve uma hemorragia gástrica, e isso meio que te ajudou ou acelerou, né, esse processo de mudança de você estar escolhendo, talvez, ir para uma profissão que tivesse ali um pouco menos de estresse e assim por diante. Eu queria que você pudesse contar um pouquinho pra gente também como que foi esse momento, se você já estava nesse momento preparado para tomar decisão, como que você se preparou para ser um mentor de executivos, como que foi toda essa aceleração para que você viesse a escolher a fundação da Star Hunter e meio que abandonasse um pouco a carreira de executivo financeiro. Na verdade, Rodilson, eu garanto para você que não foi por causa do estresse nem por causa da hemorragia gástrica. De fato, foi uma história bastante impactante. Eu fui parar na UTI e realmente corri risco de morte. Foi uma situação bastante grave, mas superada, felizmente. Até porque, até aquele momento, eu só tinha a carga de estresse do meu personagem, né? Hoje, além da minha carga de estresse, eu tenho a carga de estresse de centenas de outros personagens. Então, de fato, você tem razão num ponto. Acelerou o processo,
foi onde eu pensei, por que esperar se eu quero ajudar as pessoas, né, a resolverem problemas e a serem mais felizes? Então, por que esperar? Foi onde eu tomei uma decisão. Eu confesso para você que eu fui chamado de doido, de louco. Como é que pode um executivo bem-sucedido deixar uma carreira com alto salário para e aventurar como consultor ou uma empresa de consultoria? Mas eu tinha certeza do que eu estava fazendo, era um projeto claro que eu vinha traçando desde quando eu cheguei em Curitiba. Então, dentro dessa construção de uma nova realidade, de ajudar pessoas e ajudar empresas também, mas sempre voltado para essa premissa, né? Esse fundamento de ajudar as pessoas a ganharem tempo e não precisar passar por algumas coisas que eu passei e por algumas coisas que muitos investidores e muitos outros executivos passaram. Porque como eu tinha uma atividade muito dinâmica, e a área financeira de qualquer negócio, ela é dinâmica, e eu trabalhei os primeiros 10 anos numa empresa que mudava de tamanho todo mês. Eu cheguei a trabalhar na época, para você ter uma ideia, isso lá nos anos 70 e alguma coisa, início de anos 80, eu cheguei a trabalhar com mais de 60 bancos. Ou seja, o banco que você imaginar que existia na época, eu operava com esse banco. Então, toda essa dinâmica ocorrendo, esse problema de saúde, eu pensei, vou dar uma parada, vou me recuperar e já vou colocar o projeto na rua. E foi o que eu fiz. E hoje lá se vão 19 anos, completa 20 anos em março do ano que vem, 20 anos mentoreando executivos, recrutando executivos, já são mais de 5.000 contratações, são milhares de mentoreamentos e treinamentos para executivos de média e alta gerência e sempre focado no mundo corporativo, né? Então hoje eu não estou limitado à área financeira, até pela experiência de ter trabalhado em 13 segmentos da economia, você acaba desenvolvendo, né, um feeling sobre muitas coisas. Então, eu me sinto um privilegiado em ter tido a oportunidade de ter construído essa trajetória com esse perfil. É um perfil bastante eclético, mas que é focado em método, metodologia, é focado em transferência de experiência, né? Que a diferença entre um coach e um mentor é que o coach, ele, por exemplo, você pode pegar um conteúdo, o meu livro, por exemplo, estudar e depois transmitir esse conhecimento para outras pessoas, fazendo o coach, orientando e etc. E o mentor, com a simples leitura de um livro, ele também consegue fazer isso, mas vai fazer a mesma coisa. Agora, o fundamento principal é que o mentor transfere experiência, ou seja, aquilo que ele está transferindo, aquele conhecimento, aquela experiência, ele viveu, prática, ou seja, essa é a grande diferença de você poder chegar para o empresário e dizer com toda certeza, não vá por aqui ou vá por ali. Ou chegar para um executivo e dizer, pode sair dessa empresa ou pode ir para aquela empresa. Então nós temos muitas referências, muitas informações que em cada história, em cada experiência, em cada perfil, você acaba adaptando e fazendo uma customização dessa caixa de ferramentas para que essa pessoa, no menor tempo possível, com o menor risco possível, atinja o seu objetivo desejado, tanto na questão de carreira quanto na questão dos investimentos. E falando um pouquinho agora da Star Hunter, que você mesmo falou, né? Que é a estrela caçadora. Como que foi esse processo entre a concepção da empresa e a sua efetiva fundação em março de 2001, como você falou, está próximo aí dos 20 anos. Como foi a construção, principalmente desde o início, né? A construção dessa ideia, mas principalmente a efetivação dela em 2001, para que você pudesse aí ter sucesso nessa mudança de carreira e principalmente fazer aquilo que você já vinha se preparando desde o início da sua carreira profissional. O primeiro insight de criar uma empresa, de criar um negócio, foi no mês de outubro de 2000, os primeiros pensamentos. E já de cara eu tomei a decisão, vou criar uma empresa de seleção de executivos para ajudar na melhoria da qualidade do serviço, porque como eu fui demandante, né, consumidor durante muitos anos de serviços de hunting, eu via muitas oportunidades de selecionar um público-alvo, um segmento do mercado e trabalhar de forma mais tailor-made, fazer projetos mais
mais cirúrgicos assim para um determinado perfil de empresas. E de cara eu já decidi trabalhar só com grandes empresas e com multinacionais. E com o tempo as nacionais também de grande porte. Então comecei a pensar já de cara no nome da empresa. E aí me veio essa ideia. Eu falei, poxa, eu vou caçar estrelas. Eu pensei, vou caçar estrelas. Então joguei lá no Google, no tradutor, no dicionário e gostei. Star Hunter, caçador de estrelas. Já pesquisei domínio, já pesquisei nome, marca e fui para cima. Em 90 dias estava tudo pronto. E aí fiz a transição, encerrei o meu compromisso com a última empresa que foi a Bematec, onde eu tive uma passagem também marcante, bastante interessante. A Bematec, ela se tornou líder em automação comercial no Brasil e em alguns países, e é uma empresa que tem uma história linda também, de dois fundadores, o Vôlei e o Marcel, que são pessoas maravilhosas, que também de uma bancada, de uma incubadora, partiram para a construção de uma das maiores empresas do setor e líder de mercado. Então, encerrei a minha parceria ali, aluguei uma sala e comprei uma cadeira de praia de R$30, sentei na cadeira e fiquei pensando, então agora vamos transformar em realidade esse plano. E em questão de praticamente 40, 45 dias estava tudo já funcionando. Contratei uma equipe, montei uma equipe de pessoas, de profissionais sêniores, para já começar a fazer mentoria para executivos sêniores também, para empresários. Pessoas maravilhosas, tive a felicidade de montar uma boa equipe de 5 pessoas e depois também criei a divisão de seleção de executivos, onde também tinha um grupo trabalhando e fomos para o mercado, fomos apresentar a empresa para o mercado. E já no primeiro ano conquistamos empresas como Goldman Sachs de Nova York, já conquistamos empresas como a Bosch e outras grandes empresas e começamos a trabalhar, fomos para cima, sem se preocupar, né, naquele momento tanto com a concorrência, porque a nossa proposta de trabalho era trabalhar com o topo da pirâmide e trabalhar com o topo da pirâmide de uma forma diferenciada, levando toda aquela experiência que eu tinha adquirido em trabalhos de reestruturação em empresas em 13 segmentos. Então isso aí foi numa época onde as consultorias em geral eram especializadas em ramos de atividade, né, em setores. Então se tinha consultoria especializada no setor automotivo, consultoria especializada no setor químico. Nós entramos selecionando talentos, independente para que setor fosse. Isso aí nos abriu uma avenida e conseguimos já de cara firmar o nosso pé e firmar o nosso nome como uma das empresas mais bem reconhecidas do país e fazendo muitos processos fora do país também. Então, foi mais ou menos assim que aconteceu. Foi algo realmente resultado de determinação, de planejamento, mas acima de tudo de muita coragem, porque foi uma virada de chave, uma mudança de carreira. Mas por que deu certo, Rodilson? Porque nós não mudamos a essência do nosso trabalho. Qual é a essência do nosso trabalho? Pessoas e ambiente corporativo. Isso continua até hoje. Vocês já começaram com um diferencial e isso te transformou em um dos maiores mentores de executivos do mundo. E através do Star Hunter Mentoring, você tem atuado na mentoria e coach executivo a fim de turbinar o mindset de executivos e empresários. Eu gostaria de saber de você como que funciona o método Star Hunter Mentoring, quais são os resultados obtidos nessa jornada aí de quase 20 anos e principalmente que conselho você daria para os nossos ouvintes que são executivos, que são profissionais, que estão precisando também turbinar esse mindset através aí da Star Hunter Mentoring. O método, Rodilson, é semelhante à fórmula da Coca-Cola, né? Nenhum consumidor que eu saiba teve acesso à fórmula até agora. Mas eu posso, de maneira assim bem transparente, bem tranquila, explicar para você e para os seus ouvintes. O método Tailor-Made Mentoring nada mais é do que o método de mentoria sob medida. Ou seja, é você colocar em cima da mesa as características, peculiaridades de cada assessorado. Ou seja, quando você fala em Tailor-Made, você não pode fazer uma mentoria sob medida para um auditório de 50 pessoas, né? Até dá para arriscar fazer alguma coisa, mas por isso que nós focamos como público-alvo o topo da pirâmide, executivos de média e alta gerência, porque é um trabalho que exige muitas horas, exige muita energia
exige exposição total e confiança total entre mentor e o pupilo. Então, esse trabalho, ele começa, são conversas totalmente informais, onde a gente vai construindo a programação, construindo o roteiro em cada conversa. E no final, você olha para trás, você tem um roteiro construído, e o objetivo principal de todos os programas que nós trabalhamos é ajudar o executivo e o empresário a desenvolver a sua autonomia intelectual. O que é autonomia intelectual no contexto do Tailor-Made Mentoring? A autonomia intelectual é você aprender, desenvolver a capacidade de não permitir que as circunstâncias determinem o ritmo da sua vida, e nem da sua empresa, e nem da sua agenda. Então, esse é o fim principal, desenvolver a autonomia intelectual. E quando você desenvolve a autonomia intelectual, você preserva a tua energia, a tua criatividade e o teu discernimento para focar na resolução de problemas e na construção e encaminhamento de oportunidades. Ou seja, por maior que seja a pressão, você como executivo ou como empresário, por maior que seja a crise, se você tem a sua autonomia intelectual desenvolvida, você tem muito mais chance de transformar essa crise numa oportunidade ou transformar aquela pressão numa situação de vantagem competitiva para você potencializar e alavancar o teu negócio ou alavancar a sua carreira. Então, como eu tive o privilégio, Rodilson, de viver e conviver com mais de uma dezena de crises até aqui, então, por exemplo, estamos atualmente passando por uma crise universal, uma crise global, e dentro dessa crise, por exemplo, da pandemia que nós estamos vivendo, existem dezenas e dezenas de outras crises. Ou seja, as crises de antes da pandemia não acabaram, não desapareceram, elas continuam. Então, quando você trabalha o executivo, trabalha o empresário, se você trabalha o mindset do executivo, o mindset do empresário, você ajuda ambos a transformarem a sua realidade. Isso passa por um aprendizado de um método que é o coração do programa, do Tailor-Made Mentoring, que é mudar a leitura sobre a realidade de cada um. Então não é um método enlatado que serve para todo mundo, para qualquer momento. Não, é trabalhado individualmente, cada caso. Por isso que você já deve ter lido algum depoimento nas redes sociais, no LinkedIn, no site da Star Hunter ou no meu site, o depoimento de empresários e de executivos que há 20, 19, 15, 12, 10 anos vêm dando depoimento falando sobre essa transformação que eles têm conseguido construir tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional e de negócios. Então, é um método que eu tive o privilégio de criar e está dando certo e tem ajudado milhares de pessoas. Excelente. Mudando agora um pouquinho de tópico, eu gostaria de saber um pouco sobre o seu livro. Toda essa história te trouxe a estar escrevendo aí o best-seller Como Fazer Chover na Sua Horta, obra que fala a respeito da aridez no ambiente corporativo, sobre a necessidade de adotar novos sistemas de gestão e inúmeros tópicos relacionados à forma de evitar o desgaste, de processos e relacionamentos, a fim de comprometer o crescimento, da corporação. E com base nisso, eu gostaria que você pudesse falar um pouco sobre o livro, o que te motivou a escrevê-lo e assim por diante, para que você consiga aí estar fechando com chave de ouro, toda essa jornada, e com certeza no final desse episódio a gente ainda tem outra surpresa aí pra gente estar falando aí pros ouvintes, mas principalmente o que te motivou a escrever o livro? O que motivou a escrever o livro foi o desejo de compartilhar conhecimento, Rodilson. Eu entendi que todo o conhecimento que eu tenho, toda a experiência que eu tenho, eu recebi como um presente da vida, principalmente após aquela experiência, que eu tive, que nós conversamos anteriormente sobre a questão da hemorragia gástrica que me levou para a UTI. Então, eu sempre me senti uma pessoa grata por tudo aquilo que eu aprendi, que eu vivi, tudo aquilo que eu tenho e tudo aquilo que eu não tenho. Sempre, a cada dia da minha vida, eu não lembro um dia da minha vida de ter acordado de manhã e não ter sido grato. Então, o livro, ele surge como uma oportunidade de espalhar, de semear esse conhecimento. E adivinha, sendo filho de agricultor, tendo nascido na horta,
conhecendo todas as sementes, todo o processo de plantio, de colheita, de cuidado, eu me inspirei nas hortas que a minha mãe cuidava e preparava. Eu até cito isso na introdução do livro, porque eu entendi que o mundo corporativo, Rodilson, é uma grande horta. A minha mãe, embora nunca tivesse estudado, ela nunca fez economia, ela nunca estudou planejamento estratégico, ela nunca estudou logística, ela nunca estudou nada disso, eu percebia que ela era uma exímia especialista em muitas coisas. Ou seja, ela precisava preparar a terra, ela precisava escolher a semente cujo fruto ela desejasse vir a colher no futuro, ela precisava cuidar dessa semente para que ela brotasse e se tornasse uma muda, uma pequena plantinha. E aí, nesse meio tempo, tinha o gatinho, né? Os gatos que iam fazer as coisas no canteiro e depois querer enterrar, jogando a semente para cima, desenterrando a semente, o passarinho vinha e comia a semente, então ela precisava colocar alguns mecanismos para espantar o gato, para espantar passarinho. É muito aprendizado. Tudo para daqui a 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, com chuva, com frio, com geada, com vento, e lá no final ver se conseguia colher alguma coisa para pôr na mesa. Então, a vida de um empresário, o mundo corporativo não é muito diferente. Você precisa definir que semente, que negócio que eu vou fazer, que público-alvo eu vou escolher, que fatia de mercado eu vou trabalhar. E aí você escolhe as sementes no mundo corporativo e tem que cuidar dessa semente. Você tem que zelar pela liquidez do seu negócio, você tem que zelar pelo caixa da empresa. Não pode, é claro que isso às vezes é até, digamos, difícil de você fazer, mas uma das coisas que mais prejudicam os empresários é misturar caixa pessoal com caixa da empresa. É necessário você, na hora que dá crédito, vende a crédito, fazer uma boa análise de crédito, ou seja, tudo aquilo que você produz, tudo aquilo que você embala, tudo aquilo que você vende, você precisa receber. O dinheiro tem que voltar para o caixa. Então a empresa, além de ter um plano, decidir o que vai fazer, produzir toda essa complexidade logística, etc. E aí depois tem que vender. E depois que vende, tem que receber. Então tem todo um processo muito parecido com a horta. Eu pensei, o mundo corporativo é uma grande horta, e eu trouxe essa linguagem. O livro, na verdade, Rodilson, é um livro de administração em negócios. Ele é da categoria de administração em negócios. E o livro, ele foi escrito para ajudar as pessoas a direcionarem os seus pensamentos, sentimentos e atitudes para o sucesso na carreira e nos negócios, mas sempre de forma prática, mostrando experiências e exemplos da vida real. Não é um livro de ficção, é um verdadeiro manual que ajuda você a administrar sua carreira e administrar sua empresa. Para você ter uma ideia, ele foi lançado em setembro de 2015, está entre os 20 mais vendidos no site da Livrarias Curitiba há 5 anos, sendo que desses 5, 2 anos em primeiro lugar. Então, é um livro que fala muito da nossa realidade. Inclusive, ontem um leitor me mandou um e-mail: Aristides, estou lendo o seu livro, estou muito feliz, estou aprendendo muito. Nossa, é um livro extremamente atual. Daí foi onde ele me fez lembrar que eu já lancei o livro há 5 anos. E as pessoas dizem que ele é atual. Por quê? Porque ele fala da forma como nós funcionamos, ele fala da realidade que não vai mudar, que é a forma como as pessoas se relacionam nas empresas, é a forma como as empresas funcionam. Então você toma um banho de realidade, mergulhando na história do livro, e dessa forma eu consigo transferir experiência e ajudar os leitores que têm a oportunidade de ter acesso ao livro e nos dão a honra de... Hoje eu vejo, embora ele seja vendido, depois a gente talvez fale sobre isso, mas hoje você recebe fotos, eu recebo fotos de leitores de vários países, que alguém que vai do Brasil leva, passa pelo Brasil leva, ou seja, ele já virou, na comunidade de leitores, o livro de cabeceira. Agora é um livro do mundo. Um dos capítulos do livro que eu achei interessante, que eu vi, acho que não sei se foi você que compartilhou no LinkedIn, a capa daquele capítulo, que é: a sua vida vale muito mais do que a sua carreira, deixando claro que tudo na vida é resultado das escolhas que fazemos. Qual que é a mensagem principal desse capítulo em relação à importância do profissional em si cuidar de si mesmo?
a sua vida vale mais do que a sua carreira, é um chamamento. E veja, isso não é só para executivo, não é só para profissionais, tá? É para todos. Porque qual é a carreira de um empresário? É ser empresário. Qual é a carreira de um investidor? É investir. Qual é a carreira de um executivo? É gerenciar empresas. Qual é a carreira de um especialista? É desenvolver e implementar e executar projetos e processos. Então, o livro ele é um chamamento para que a gente não descuide da saúde, da vida, porque a carreira pode eventualmente esperar, a carreira pode eventualmente ser transformada, mudar de direção. Eu já estou aqui no sentido clássico das coisas na minha terceira carreira, ou quarta carreira, que eu também virei palestrante, também virei escritor. Então, a sua carreira ela vai sofrendo uma metamorfose, uma transformação. Agora, para você conseguir realizar isso, você tem que ter saúde. É nesse sentido. A sua vida vale mais do que a sua carreira. É nesse sentido. Nós precisamos, por exemplo, Rodilson, talvez algum amigo, algum ouvinte, algum leitor que esteja nos ouvindo já contou com muito orgulho que ficou 10 anos sem tirar férias. Ou já contou com muito orgulho que é o primeiro a chegar e o último a sair na empresa. Ou aquele empresário que já conta com orgulho que ele trabalha sábado, domingo, feriado e ele é um workaholic e ele é feliz. Gente, eu conheci muito empresário, infelizmente eu vi algumas pessoas, empresário, executivo, funcionários, irem a óbito na minha frente, né? Pessoas que exageraram na dose nesse equilíbrio vida pessoal, vida profissional. Nós podemos vestir a camisa, nós podemos, sem dúvida alguma, trabalhar com empenho, com responsabilidade, mas nós precisamos também vestir a nossa camisa. Não é criar um antagonismo à empresa, não é isso. Eu prefiro que um liderado meu vista a camisa dele e venha feliz, e venha com saúde, e venha com energia a trabalhar, do que ele vista a camisa de forma inadequada e perca a saúde, perca a energia, perca o entusiasmo e daqui a pouco eu vou ter um custo e um peso para carregar e não um colaborador para colaborar. Então, cada vez mais no mundo, as empresas estão percebendo que é necessário qualidade de vida. E qualidade de vida não é trabalhar menos ou ficar sem fazer nada ou pensar somente em se divertir, não é isso. Qualidade de vida é você tomar a decisão de ser feliz com o que você faz. Por isso que o trabalho do mindset é importante. Às vezes, não é mudando de endereço que o profissional vai ser mais feliz. Não é mudando o ramo de negócio que o empresário vai ser mais feliz. Ele vai ser mais feliz a hora que ele tomar uma decisão mental de ser feliz. E aí, a consequência, o desdobramento dessa decisão, dessa atitude, ele começa a tomar consciência de atender melhor o aspecto profissional, empresarial dos negócios e começa a atender também com mais qualidade o seu aspecto pessoal. Só para terminar esse insight que eu acho muito importante essa tua pergunta. Eu tenho um pupilo que fica aqui no Brasil e que começou a conversar comigo há algumas semanas. E aí nós conversamos no início dessa semana e eu disse a ele o seguinte: pare de sair da empresa às 10 horas da noite, estabeleça um horário, você começa a trabalhar às 7 da manhã, 18 horas, fecha tudo e vai embora. Se alguém vir correndo atrás, você não olha para trás. Diz que amanhã a gente continua. Vai para casa, sei lá, faz um café, toma um vinho, faça alguma coisa com a tua esposa, com a tua família e tal. E falei, e vida que segue. Ontem, conversando com ele, ele falou assim: mestre, segui o teu conselho. Ontem, 6 horas, eu estava em casa. Aí eu perguntei, e o mundo acabou? A empresa fechou? Ele, pior que não. Eu estou me sentindo muito bem, muito melhor, e hoje eu amanheci muito mais disposto do que eu vinha me comportando e me sentindo ultimamente. Então, a sua saúde, a sua vida vale mais do que a carreira, vale mais do que o dinheiro, vale mais do que bens, vale mais do que qualquer projeto que você lutar e mesmo que venha a transformar em algo concreto, a sua saúde e a sua vida vale muito mais para que você possa usufruir das suas conquistas.
E como que as pessoas podem ter acesso ao livro, Aristide? Onde ele está disponível? Existe alguma versão em formato digital? Quais são as disponibilidades aí do livro, cujo benefício que ele vai trazer, né? Tanto benefício para as pessoas, é importante a gente deixar claro aí como que as pessoas e os ouvintes podem ter acesso. O Como Fazer Chover na Sua Horta, Rodilson, você digita no Google Como Fazer Chover na Sua Horta, livro, você vai ver todas as fontes, praticamente todos os marketplaces vendem o livro. Mas se você tem uma preferência por uma livraria, você pode entrar no site da Livrarias Cultura. A Cultura vende o livro em todo o Brasil, você entrega em todo o Brasil também. Você pode entrar no site da Livrarias Curitiba, que também entrega para todo o Brasil. Ou você pode, na versão e-book Kindle, comprar na Amazon. Você baixa e já começa a ler, no minuto seguinte você já está lendo o livro. Na Amazon, você pode baixar o livro em 13 países. Está lá listado a lista dos 13 países. E tem uma quarta opção, que é um mimo que a gente dá para alguns leitores que gostam de ter o livro impresso com autógrafo. Se você entrar no site da Star Hunter ou no site do Aristide Girardi, você vai encontrar um botão para você fazer a compra direto da editora Star Hunter e você vai receber o livro autografado na sua casa, na sua empresa, em qualquer lugar do Brasil. E uma outra coisa bastante interessante, você que é empresário, você que é um executivo, um líder de equipes, poxa, tá aí uma ideia, né? Para você dar uma turbinada no mindset da sua galera. Dá de presente o livro para sua equipe. Não precisa comprar um livro para cada um, pode comprar uma pequena quantidade, colocar um grupo para estudar, para debater, porque eu garanto para você que após a leitura desse livro, a sua equipe vai começar a pensar, sentir e agir diferente e vai produzir resultados diferentes. Então, eletronicamente, não tem como não encontrar. Como Fazer Chover na Sua Horta, livro, vai aparecer todas as possibilidades. É isso, Rodilson. Aristide, você oferece mentoring para executivos, mentoring para empresas, transição de carreira, além de palestras, etc. Eu gostaria que você pudesse falar um pouco sobre todo o portfólio geral da Star Hunter e como que os profissionais e empresas podem entrar em contato a fim de usufruir dos benefícios de ser assessorado por ti. Nós temos, sim, programas para executivos de mentoring. São programas aí, basicamente, de 10 conversas de 1 hora, onde a gente trabalha durante 8, 10 semanas, 100% via videoconferência. Só abrindo um parênteses, Rodilson, eu trabalho via videoconferência desde sempre. Então, a gente maximiza tempo, existe uma flexibilidade, o executivo 7 da manhã, meio-dia, 7 da noite, no escritório, na empresa, no aeroporto, onde ele estiver, quer dizer, a gente tem uma flexibilidade de agenda e para empresas, eventualmente, para o board das empresas, ou seja, para grupos de diretores, o grupo do comando da empresa ali, a gente faz, claro que com a pandemia agora nós interrompemos esse trabalho, mas nós já realizamos trabalhos de mentoria para grupos de executivos no Brasil inteiro, mas agora já estamos desenvolvendo para grupos online, já fiz diversas atividades recentemente para grupos de executivos e empresários da empresa, todos via videoconferência, então é um processo simples, tranquilo, e do ponto de vista de palestra, também já realizamos palestras aí para milhares de pessoas e fisicamente, né, presencialmente estão interrompidas, mas eu tenho feito palestras online para grupos e para empresas. O contato é simples, é só você entrar no site lá www.starhunter.com.br ou www.aristidegirardi.com.br. Em qualquer um dos dois sites você vai ter todas as informações. Atendemos via WhatsApp, que é mais dinâmico, é mais rápido. É só você nos escrever e nós teremos o maior prazer em trocar ideias. E não precisa somente escrever para fazer fechamento de negócio. Tem uma dúvida que a gente possa contribuir? Quer trocar uma ideia sobre o seu time de executivo?
executivos ou um executivo sobre o seu time de líderes, escreve lá, a gente troca ideia, vai ter o maior prazer em ajudar. Estamos aí à disposição, lembrando também, Rodilson, que nesse momento estamos conduzindo vários processos de hunting no Brasil. Estamos contratando aí diretor financeiro, diretor comercial, diretor de marketing, temos várias posições que estamos trabalhando. Então, se a empresa precisar também de buscar de uma forma cirúrgica o talento ideal para trazer o melhor resultado para a sua empresa, também a gente está à disposição aí para atender esse tipo de trabalho. Aristide, falando um pouquinho agora do momento atual, né? Você falou um pouquinho do tempo que estamos vivendo. Eu gostaria de saber um pouco relacionado à empregabilidade, onde temos aí tantas pessoas, tantos executivos desempregados. Eu gostaria de saber, com base na sua especialidade, né? Como especialista em Headhunter, o que os profissionais hoje eles precisam fazer a fim de aumentar a chance de recolocação, esses executivos, esses empresários que estão aí buscando recolocação profissional? É uma pergunta bastante desafiadora, né? Tô tentando tirar um pouquinho da sua fórmula da Coca-Cola. Isso. Veja só, nenhum problema, mas eu resumiria a resposta em 2 itens, tá? O primeiro item, num momento de escassez de oportunidades, e falando aqui de uma forma mais específica para executivos, mas vale para todo mundo, né? Independente da profissão ou do cargo que cada um ocupa. Quando há uma situação tipo a situação atual, de escassez de oportunidades, escassez de vaga e excesso de mão de obra, ou seja, todo dia você lê o noticiário de empresas dispensando. Essa semana mesmo, 2 grandes empresas do setor automobilístico anunciaram aí um grande número de demissões. Agora há pouco mais de 1 hora antes da gente começar a conversar, uma outra grande empresa já anunciou, né, uma companhia aérea aí de renome internacional, que vai demitir um monte de gente. Então, nesse cenário, quais são as 2 dicas que eu daria? A primeira dica que eu daria é o seguinte: defina um alvo, ou seja, onde que você quer trabalhar? Você quer trabalhar num determinado segmento, numa determinada empresa. Faça uma relação dessas empresas e defina como alvo, como objetivo. Porque se você ficar tirando para todo lado, você vai gastar tempo, energia, vai se estressar, você não vai receber respostas de currículos enviados, até porque a grande maioria não tem obrigação nenhuma de te dar resposta, porque você está mandando sem a pessoa pedir, né? Então, é muito importante definir um alvo. A partir do momento que você define um alvo, procure se conectar com pessoas dessas empresas e comece a interagir. No livro, Rodilson, tem um capítulo dedicado contando todos os segredos de como isso funciona. É o capítulo 23, Networking Ganha-Ganha. Então, poxa, tem ali todas as dicas, mas eu já estou resumindo a dica aqui para ajudar todos que estão nos ouvindo e que eventualmente estiver precisando dessa dica. Relacione as empresas, se conecte com pessoas dessas empresas e o terceiro pilar para você conseguir acelerar o teu processo é interagir com essas empresas. Agora, como fazer isso? É você interagir dentro de uma normalidade e regularmente por tempo indeterminado e não só agora que você está desempregado. Não só agora porque você está precisando. Você tem que adotar isso como uma prática na sua vida profissional. Por isso, networking ganha-ganha. Você não está se conectando para levar vantagem. Você está se conectando para fazer troca de experiências e informações na busca do interesse comum. Quando você tem essa visão, eu garanto para você, você vai acelerar o seu processo. O segundo ponto, a segunda dica que eu dou é a seguinte: normalmente, na hora do aperto, na hora da dificuldade, começa a demorar muito, o dinheiro começa a acabar, o calo começa a apertar, os problemas começam a acontecer, às vezes até dentro de casa por conta disso, e a gente sabe que é muito dura essa realidade para todos. Então, não fique procurando única e exclusivamente uma colocação baseada na sua carteira profissional, baseado no seu contrato anterior. Então, se você, por exemplo, é um gerente de marketing, ou você é um engenheiro elétrico, não fique buscando uma posição de engenheiro elétrico ou uma posição de gerente de marketing. Escreva em meia dúzia de linhas o que você sabe fazer. O que foi que sustentou você esses anos todos na sua carreira? E coloque em meia dúzia de linhas o que você tem
para ajudar as empresas a resolverem problemas. O que você tem para oferecer para resolver problemas numa determinada área. E diga no seu material, no seu currículo, no seu e-mail, que você tem competência para resolver problemas dessa natureza, daquele tipo, dessa forma, que você já resolveu. E não focado em cargo. Porque às vezes você tem competência para resolver problemas, independente daquele cargo, você pode abrir a porta para oportunidades em outros cargos e em outras funções. Então essa é a segunda dica que eu dou. Aristide, eu vi uma entrevista sua na TV Paraná, onde foi falado da importância de vestir a camisa da empresa, mas também da importância de vestir a sua própria camisa, a camisa da família, a camisa dos seus projetos de vida. Ou seja, da importância de afiar o machado, conforme você falou, ser criativo e inovar. E para isso você contou a experiência do Pedro, o lenhador. Eu gostaria que você pudesse falar pra gente um pouquinho sobre essa história, que mostra a importância de buscar novas metodologias de trabalho e afiar o machado da inovação profissional, que tem tudo a ver com essas dicas que você deu relacionado à recolocação. Rodilson, o Pedro estava desempregado há meses. É uma fábula. E ele passando na frente de uma serraria que extraía a madeira da floresta, tinha uma placa lá, precisa-se de lenhador. Ele entra, fala com o responsável e vai para a entrevista e o responsável pergunta para ele: Pedro, quantas árvores você corta por dia? Ele falou: eu corto 10 árvores por dia, aquelas árvores gigantes. 10? Mas Pedro, os meus lenhadores em média cortam 2, 3. Não, mas eu corto 10. Puxa, fantástico. Vamos fazer o seguinte? Então você vai fazer um mês de experiência aí e vamos nessa. Se você cortar 10 por dia, você é um cara fora de série. E lá vai o Pedro para o primeiro dia de trabalho para a floresta. Final do dia, todos os lenhadores, Rodilson, derrubaram 2, 3 árvores. E o Pedro derrubou quantas? 10. Virou notícia no acampamento. Passado algum tempo, 2, 3, 4, 5 dias, 7 dias, o Pedro derrubando 10 árvores e todo mundo, de uma certa maneira, constrangido porque só conseguiam derrubar 2, 3, 4 árvores. Quando chegou lá pelo 15º dia, o Pedro vem com menos árvores, vem com 8, vem com 7 e foi caindo assim de maneira vertical. Quando chega nos últimos dias do mês, Rodilson, nenhuma árvore. E os outros 3, 4. No penúltimo dia, nenhuma árvore. No último dia, nenhuma árvore. E no último dia do mês, fazendo o fechamento, todos no acampamento, já escureceu e nada do Pedro aparecer. Aí o Pedro chega, cabisbaixo, já estavam preparando uma expedição para ir em busca do Pedro. Ele joga o machado num canto e senta e fica encolhido. E todo mundo vê que ele está triste. E o chefe chega perto e pergunta: Pedro, o que está acontecendo com você? Ele falou: nada. Como nada, Pedro? Você está triste. Já faz uma semana que você não traz nenhuma árvore. Aí o Pedro disse assim: olha, eu não sei o que está acontecendo. Eu sou o primeiro a ir para a floresta. Eu não almoço, eu não tomo café, eu não janto, eu trabalho até no escuro, até conseguir enxergar. Sou o último a sair da floresta e não estou conseguindo trazer nenhuma árvore. O chefe deu uma olhadinha para o machado do Pedro, deu uma olhadinha para o Pedro e perguntou: Pedro, quanto tempo faz que você não afia o seu machado? Aí o Pedro respondeu: como assim? Tem que afiar o machado? Então essa fábula, Rodilson, ela mostra a realidade nas nossas empresas. As nossas empresas são grandes florestas e os colaboradores, os executivos, todas as pessoas que integram a força de trabalho nas empresas são os lenhadores, que todo dia de manhã vão para a floresta derrubar árvores. Não adianta você ir para a floresta com o machado cego. Você vai bater no tronco da árvore, ele vai voltar. Quem já usou machado sabe como funciona isso. Você não consegue cortar nada. E nós vemos no ambiente corporativo centenas e centenas de grupos de pessoas sendo o primeiro a chegar na empresa, o último a sair, não tendo tempo para almoçar, não tendo tempo para tomar café, não tendo tempo de tirar férias, e chega no fim do mês, os trabalhos estão atrasados, o setor A, o setor B, o setor C não consegue fechar, tem que fazer hora extra, tem que trabalhar sábado e domingo para fazer aquilo que deveria ser feito em tempos normais. Então, nós precisamos, tal qual o Pedro, afiar o nosso machado. E como que se afia o machado no mundo corporativo? Primeiro, trabalhando o mindset, abrindo a mente para inovação, para fazer diferente,
para ver as coisas de uma forma diferente, ouvir mais e falar menos, procurar compreender qual é o papel de cada um dentro do contexto da corporação. Então tem várias formas. Você pode estudar um idioma, você pode fazer um curso de especialização de planilha eletrônica, um curso de especialização na área da qualidade, você pode fazer tanta coisa para melhorar a tua capacidade de executar, de fazer, de criar soluções para que toda essa máquina, toda essa floresta possa no final do dia apresentar um resultado regular. Não adianta querer ser super-homem no mundo corporativo. O Pedro quis ser super-homem na serraria e deu no que deu. Então, em vez de ser um super-homem no mundo corporativo, seja regular. Procure manter a qualidade, manter o resultado, manter a produtividade e, acima de tudo, fazer isso com alegria, sentindo realização, não pelo trabalho em si, mas sentindo realização por ter a oportunidade de estar a cada dia que passa, comparando você com você mesmo e sendo uma melhor pessoa e um melhor profissional. Aristides, e para encerrar o nosso bate-papo, minha última pergunta, a fim de nos ajudar ainda mais a afiar o machado, você está vindo com um novo livro que é O Semeador de Morangos, que será uma história que irá emocionar os leitores, temperada com tudo que acontece no mundo corporativo. Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre esse novo projeto? Poxa, você descobre tudo, hein, Rodilson? O Semeador de Morangos, diga-se de passagem, título escolhido pelos leitores em pesquisa, é um livro que vai ser estilo romance, falando também da nossa realidade do mundo corporativo e do mundo dos negócios. E a história começa falando sobre os 3 personagens principais do livro, que é um executivo, uma filha adolescente e um fazendeiro que planta morangos. No começo, a história se desenrola, essa filha do executivo fica doente, muito doente, e ela sente desejo de comer morangos. Só que é uma época em que não há morangos na região. E ele procura de todo jeito e não encontra. E a partir daí, ele busca informações e descobre que na serra, lá no topo da montanha, tem um fazendeiro onde o clima permite ter morangos o ano todo. E ele vai até lá em busca do morango para sua filha, para matar o desejo, a vontade da filha de comer morangos. E chegando lá, ele conhece então esse fazendeiro que semeia morangos há muitos anos. E é óbvio que eu não vou contar o resto, mas começa aqui a história. O executivo lá começa a compartilhar algumas situações da sua carreira, da sua vida profissional, e aí vem a grande interrogação: quem é esse semeador de morangos? Aguardem, tudo correndo bem. Em 2021, nós vamos fazer o lançamento desse livro, que eu tenho certeza que vai emocionar, mas vai continuar compartilhando experiência e informações para ajudar os profissionais, independente do setor que atua, independente do cargo que ocupa, empresários, independente do tamanho do negócio. Eu tenho certeza que vocês vão ser privilegiados em poder ter acesso a tudo que vai ser contado nesse livro. Aristides, essa foi a minha última pergunta. Eu gostaria de te agradecer, pela sua participação e principalmente disponibilidade em compartilhar toda a sua história com os nossos ouvintes, com os ouvintes do GuiaCast. Para finalizar, você poderia deixar mais uma vez os contatos da Star Hunter e as suas considerações finais? Sim. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a você pelo convite, a GuiaCast pela oportunidade e toda essa comunidade aí de logística e supply chain que faz a diferença na nossa vida e na vida das empresas. Eu queria dar um grande abraço para esses profissionais que, de forma incansável, principalmente em momentos de crise, eles acabam se superando, indo para o sacrifício, às vezes até renunciando de alguns confortos pessoais e familiares. Então, um grande abraço para toda essa comunidade e também agradecer a todos os seus ouvintes pela oportunidade desse compartilhamento. Nossos contatos, Rodilson, os mais diretos, www.starhunter.com.br e www.aristidegirardi.com.br e a nossa menina dos olhos aqui, o best-seller Como Fazer Chover na Sua Horta. Eu creio que com esses 3 contatos aqui a gente vai caminhar junto aí por muito tempo. Muito obrigado, boa sorte para você, sucesso nessa sua carreira e você acabou de ganhar mais um fã aqui. Um grande abraço.
Muito bem, o GuiaCast teve a honra de receber Aristide Girardi, mentor de executivos e empresários, expert em mentoring e coach executivo na Star Hunter Group. Se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain e, se possível, deixe uma avaliação e um comentário em ratedspodcast.com/GuiaCast. Você pode me encontrar no LinkedIn, é só procurar por Rodilson Silva, comunicador logístico multiprofissional. E caso tenha alguma notícia relevante, evento, reportagem, opiniões e tendências do mundo da cadeia de suprimentos que gostaria de dar destaque no GuiaCast, envie uma mensagem direta através do Instagram para guia_corporativo, Twitter @RodilsonS ou através do e-mail rodilson@guiacorporativo.com.br. Eu sou Rodilson Silva com Aristide Girardi, que te envia um GuiaCast abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Equalab.